Olá, amados e queridos irmãos, tudo bem? Hoje eu tenho uma importante mensagem para compartilhar com vocês, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Eu não vou demorar, vamos direto ao assunto, eu só quero deixar aqui o seu pedido para uma curtida, tá bom? Deixa sua curtida aqui no vídeo, compartilha com alguém e se inscreva no canal, tá? Para você receber mensagens de novos conteúdos, tá bom? E vem acompanhar comigo essas mensagens que Deus tem nos dado, tá bem? Então vamos lá ao livro de Atos dos Apóstolos. O que nós vamos entender hoje aqui? Um pouco da manifestação de Deus, do mundo espiritual, como é que Deus trabalha, né? Como é que ele opera? Como é que os anjos dele trabalham, o Espírito Santo trabalha, tá bom? E uma importante mensagem que nós vamos aprender aqui com o centurião Cornélio. Tá bom? Vamos lá? Está no versículo 1 do capítulo 10, que diz assim: Um homem em Cesareia, né, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, ou seja, ele era um chefe de tropas, né, de uma tropa ali. Ele era um comandante de tropa. 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, ele aqui está deixando claro que ele não é judeu, tá bom? Ele não é um judeu, né, que guarda ali as leis de Moisés, não. Mas ele ouve falar desse Deus, né, e ele passa a ser um homem temente, tá bom? Então ele reconhece que tem um Deus, tá bom? E ali ele serve, né? Ele teme a Deus junto com a sua casa, ou seja, todos eles tinham essa reverência a Deus. E ele fazia ali muitas esmolas, né, aos necessitados, ele se preocupava com os necessitados e de contínuo orava. Então, vemos que esse homem ele tem um diferencial, tá bom? Versículo 3, que diz assim: cerca da hora nona, isso é por volta de umas 3 horas da tarde, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, ou seja, o Cornélio, fitando os olhos nele, né, olhando diretamente para o anjo, com medo, né, com temor, disse: que é, Senhor? Perguntou-lhe, né? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que tremendo, irmãos. Agora, pois, envia homens a Jope, cidade de Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse aqui é o apóstolo Pedro, tá bom? Este se acha hospedado com um certo Simão, ou seja, um homem também de nome Simão, que era curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um soldado que também era temente a Deus, dos que estavam a seu serviço. E havendo contado tudo, né, contou tudo para os soldados e enviou a Jope. Ou seja, ali o anjo aparece para Cornélio, né, dá o endereço de Pedro, fala onde Pedro está, na casa de quem está, né, em qual cidade, que lugar, e que ele mandasse homens ir lá e buscar o Pedro, porque o Pedro declararia palavras a Cornélio, que ele precisava ouvir. Tá bom? Que coisa linda, né? Agora nós temos aqui uma experiência com o apóstolo Pedro, né? O que acontecia com os judeus? Os judeus, eles têm, né, a lei de Moisés. E a lei, ela tem muitos costumes, muitos ritos. Então, assim, tem muitas coisas que são impróprias ao judeu. Ele não pode fazer, né? Coisas que nós fazemos que eles não podem fazer. Por que Deus fez isso? Deus quis mostrar ao povo judeu que existia uma diferença entre servir a Deus e não servir. Então tinha os alimentos que eles podiam comer, as festas que eles podiam realizar anualmente, né? Eles têm todo um costume diante de Deus, tá bom? E que os demais povos não tinham, né? E aqui nós vamos entender o que acontece aqui com o apóstolo Pedro. Eu só quis dar essa pincelada para vocês entenderem aqui o que ele vai passar. Então, ou seja, eles tinham restrições alimentares, eles não podiam comer qualquer animal que a gente come, tá bom? Eles não podiam, né? Eles têm restrição do que eles podem comer e o que não pode. Vamos entender aqui no versículo 9, que diz assim: no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar acerca de hora sexta, né? Pela hora sexta, ele subiu para orar. E tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Aqui
Tá êxtase, em algumas versões está arrebatamento de sentidos, tá bom? Arrebatamento de sentidos. É quando você está orando e ali o Espírito Santo ele te toma e te dá alguma visão, te traz uma revelação, fala com você, te leva a algum lugar específico, tá? Tudo em visão. Se chama arrebatamento de sentido. Aqui nessa tradução tá êxtase. Versículo 11. Pedro, ali naquela visão, via o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo abaixado pelas quatro pontas, até a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Nunca, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Olha, eu quero chamar bem a atenção de vocês nesse versículo, versículo 15, que pela segunda vez, ele disse: vai, mata e come. Isso sucedeu por 3 vezes. 3 vezes o Senhor Deus manda aquela visão do lençol, os animais ali, e ele matasse um daqueles animais e comesse. E ele diz: não, que eu nunca comi coisa imunda. E aqui o Senhor fala com ele aqui na segunda vez, Não chames tu comum ao que Deus purificou. Ou seja, se Deus purificou, aquilo é puro, Se Deus estava ofertando a Pedro aqueles animais, é porque aqueles animais estavam puros, tá bom? Vamos entender isso mais um pouco à frente, Sucedeu isto por 3 vezes e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, perplexo, ele estava ali não entendendo nada sobre o que seria a visão que tinha, eis que homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, quer dizer, ele estava pensando atônito naquela visão, que é isso que Deus manda, Um banquete de animais que ele sabe que eu não como, que eu sou judeu, que não me é permitido, e ele agora me manda comer, ele não estava entendendo, ele queria entender o que foi aquela visão, E ali, estando Pedro, a meditar sobre a visão, o Espírito Santo lhe disse: Eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei a ti. Olha que coisa tremenda. Vamos dar uma pausinha aqui para a gente entender. Pedro estava ali, tinha recebido uma visão, certo? Era algo novo que estava acontecendo, Jesus, quando pregou, ele pregou aos judeus, ao seu povo, certo? Quando ele morre, a graça se estende a todos os povos, se estende a todos nós. Então, assim, os judeus, eles não podiam entrar na casa de uma pessoa que não fosse judia, ele não podia comer com uma pessoa gentia, como nós, Nós somos gentios, eles são judeus. Eles não podiam entrar na nossa casa, comer com a gente, se sentar com qualquer pessoa, eles têm muitas restrições. E Pedro está assustado com aquilo ali, mas o que é isso? O que está acontecendo? E ali ele escuta os homens chegarem, procurando por ele, e o Espírito Santo diz: olha, aqueles homens estão procurando por você. Eu os enviei, vá com eles em nada duvidando. Por quê? Porque é muito comum acontecer com a gente ficar com aquele temor, Ah, será que Deus falou dessa forma? Será que isso é realmente assim? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou enlouquecendo? Isso acontece com todos nós, tá bom, irmãos? E outra coisa muito interessante aqui que eu quero mostrar para vocês nesse texto. A palavra diz que os segredos do Senhor, Deus revela os seus segredos para os seus apóstolos e para os seus profetas, tá bom? Os segredos do Senhor são para os seus apóstolos e para os seus profetas. Mas nem tudo nós sabemos, Nem tudo. Você vê aqui que Pedro, ele é apóstolo, Na hierarquia dos ministérios, está o apóstolo vem primeiro, depois vem o profeta, Aí vem evangelistas, pastores, mestres, blá, blá, blá. Tá bom? Então, ou seja, o apóstolo está ali acima dos profetas, Porque ele é igual a um profeta, mas ele é um missionário também, O apóstolo, ele é um profeta missionário, tá bom? Ele está na mesma igualdade de um profeta, mas ele é maior por quê? Porque ele vai e faz missões, porque ele coloca novas igrejas, institui, Eles foram escolhidos
pelo Senhor Jesus. É um ministério dado pelo Senhor Jesus, o apostolado, tá bom? Então aqui o Espírito Santo se revela, né? Primeiramente naquela visão que Pedro não entende, e aí ele fala: eu mandei esses homens a você, vá com eles e nada duvide. Mas que interessante, o Espírito Santo não falou para ele, né, para Pedro, onde ele iria, por que aqueles homens estavam ali, que mistério era aquele todo, tá bom? Então, assim, dá a visão, mas não tem. Muitas das vezes acontece conosco. Deus nos dá uma visão para entregar, mas ele não fala por completo, né? Ele dá uma parte. E por que ele escondeu? Porque tem algo que ele quer tratar diretamente, tá bom? Tem algo que ele quer falar diretamente em ocasiões específicas. E se ele falar antes, nós não vamos entender, nós não vamos receber, vamos querer dar um jeitinho de mudar aquela situação. Então ele pega, ele não te fala antes da hora, ele esconde. Aí você fica, mas o que é isso? O que não estou entendendo? Né? E às vezes você só vai entender aquela revelação no momento que aquela situação está acontecendo. Aí você fala, nossa, está se cumprindo, se cumpriu hoje. Olha só, aquele sonho que ele me deu, ó, aconteceu, está acontecendo. Por quê? Porque Deus está nos ensinando algo, Ele está nos trazendo algo novo às nossas vidas, né? Ele quer nos passar alguma mensagem nova, amém? Vamos continuar aqui? No versículo 20, né? O Espírito Santo falando, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei a ti. E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse, sou eu a quem procuras. Qual é a causa? Por que vocês vieste? Né? Por que vocês estão me procurando? 22. Eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo, para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha que coisa linda, né? Esse centurião, ele não só cria no Deus dos judeus, né? Mas ele tinha bom testemunho em meio ao povo judeu. Isso era algo muito importante, ter bom testemunho, né? O homem tinha que ter um bom testemunho diante, né? Para ter o respeito ali da comunidade, certo? Né? Então, ou seja, o nosso comportamento é muito importante. Temos um bom testemunho diante das pessoas, amém? E aí você vê que ele enfatiza isso para os judeus, por quê? Porque eles sabiam, né, que os judeus não poderiam se misturar, eles não dariam nem atenção se uma pessoa tivesse um mau testemunho de vida. Então eles enfatizam isso, né? O centurião Cornélio, um homem justo e temente a Deus, que tem um bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras, né? Que coisa linda. Então Pedro vai. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns irmãos dentre os de Jope o acompanharam. No outro dia, entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro, o erguendo, disse logo, levanta, né, que eu também sou homem, igual a você, não faça isso, né? E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu, quer dizer, não é certo, não é permitido, né, ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão vocês me chamaram? Então disse Cornélio, 4 dias atrás eu estava jejuando até a esta hora, e orando a hora 9 em minha casa, ou seja, ele estava jejuando até as 3 horas da tarde, foi quando o anjo apareceu. Tá bom? Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes, vestiduras é as vestes, né, os vestidos, sua roupa. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão Curtidor à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Né? Obrigado por você ter vindo. Esse bem fizeste é obrigado por você ter vindo, né? Eu logo que tive essa visão, mandei te chamar, Pedro. Né? Muito obrigado por você vir. Né? Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor.
Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Olha aí mais uma vez, né, Pedro enfatizando que aqui o que purificou, o que tornou diferenciado, não é que Deus faça a diferença entre os seres humanos, ele não faz. Mas o que é que vai chamar a atenção de Deus? O que é que vai tocar a Deus para ele te enviar um anjo para ter resposta das suas orações, né? Aquele que em qualquer nação pratica o que é justo. Né? E o que é justo? Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela, tá bom? Então esse homem, esse centurião, ele entendia, ele entendeu, ele conheceu aqui a respeito através do povo judeu, ele conheceu o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tá bom? Ele conheceu a respeito desse Deus, ele aprendeu que agradava a Deus que se fizesse orações, jejuns, né, esmolas, cuidando das pessoas que tivessem, né, que fossem temente a ele, se desviando do mal, praticando aquilo que era correto, certo? Amados, não adianta a gente querer, né, chamar a atenção de Deus fazendo aquilo que é errado. Nós não vamos conseguir ter a aprovação de Deus, né? E ali a mão do Senhor não pode ser estendida para nos abençoar, amém? É importante que nós tenhamos um bom testemunho diante de Deus, né? Naquilo que Deus fala, naquilo que Ele já mostrou, né? Aquilo que a sua consciência te condena. Se a consciência está condenando, não faça, amado. Não faça, deixa de lado, né? O importante é agradar a Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano sobre o céu e a terra, tá bom? E aí sim, você fazendo aquilo que lhe agrada, Ele estará agindo em teu favor, porque Ele não faz acepção. Porém, Deus é santo, né? Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não habita com o pecado, Ele não aprova aqueles que são maus, tá bom? Arrogância, soberba, Deus não aprova de forma alguma. Aquele que quer conhecer a Deus, que quer realmente ter um relacionamento com Deus, tem que ter um coração quebrantado, tem que se voltar diretamente para Deus e fazer a sua vontade. Se a tua consciência está te condenando, você sabe quando a consciência pesa, né? A gente está fazendo aquilo ali, a consciência pesou, não continua não. Dá um passo atrás, volta, não vai à frente, tá bom? Faça aquilo que é correto, faça aquilo que é justo. Deus ama a justiça. E os olhos dele estão atentos àquele que faz a justiça, àquele que procura o que é correto. Tá bom? 36, versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é Senhor de todos, né? Estas palavras vós bem sabeis, vocês conhecem, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, ele está dizendo aqui, essa palavra vocês bem conhecem, né, que Jesus, o Filho de Deus, né, se fez homem, se fez carne e andou pregando a palavra de Deus, né, foi anunciado pelo profeta João Batista, né, que ele viria, né, e ele fez muitos sinais e maravilhas, né, e curou a muitos, tal, porque Deus era com ele, né, ou seja, para ver esses milagres assim, Deus tem que ser com ele, tá bom? Né, Deus tem que ser com o homem de Deus, com a mulher de Deus, amém? Versículo 39, nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram Jesus, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, tá bom? Ou seja, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e lhe permitiu que ele se manifestasse, né? A quem? Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e dar testemunho que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Tá bom? A ele todos os profetas dão testemunho, ou seja, falam sobre ele, né? Todos os profetas falaram sobre Jesus, de que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, através de Jesus nós somos perdoados. Então, se você for comparar ali,
né, a questão do alimento, onde abaixa aquela visão que Pedro tem, né, dos animais que ele não podia comer, e ali ele mostra, porque existiam os animais impuros e os animais puros, né, os puros eles podiam comer, os impuros não. Então, ou seja, isso é para classificar e fazer uma diferença entre povos, né, é para mostrar que realmente existe, né, aqueles que, ou seja, que todos nós, na verdade, né, somos como esses animais impuros enquanto a gente não conhece Jesus, tá bom? Todos nós somos assim. Quando é que nós somos purificados? Quando Jesus entra na nossa vida, né? Quando Jesus passa a morar em nós. Nós reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador e Ele faz essa grande transformação em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos continuar aqui para terminar? Versículo 44. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Essas línguas são as línguas dos anjos, né? É o sinal que nós temos de que fomos batizados com o Espírito Santo, ou seja, essa família inteira foi batizada ali com o Espírito Santo, sendo eles gentios, foram ali os primeiros gentios, né? Que Pedro deu testemunho ali, teve o testemunho da conversão. Que coisa linda, né? E isso ficou claro para Pedro que agora a graça ela vinha para todos, não era só como a promessa que foi dada a Abraão, que viria um libertador, né, para o povo, né? E Jesus era esse libertador, mas agora essa libertação, essa tão grande salvação está vindo a todos os povos. Então, assim, vamos assim fazer um breve análise, né? Que o Espírito Santo, o que ele faz? Mesmo aquelas orações de Cornélio sendo contínuas diante de Deus, né? Não é o Espírito Santo que vai, ele envia um anjo, certo? Ele envia o anjo diz a Cornélio quais as atitudes que ele deveria tomar, né? Ali ele chama um homem de Deus para pregar para ele. E através da mensagem do Evangelho, então, esses homens são batizados pelo Espírito Santo. Eles passam a ter o Espírito Santo morando. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o selo da salvação, ele é o selo do penhor, né? Ou seja, esses homens são selados ali com o Espírito Santo, recebem o mesmo Espírito de Cristo, né? O que lhes deu poder para fazer aqueles milagres e curar tantas pessoas. Então, ou seja, olha como é que Deus trabalha. Ele primeiro envia o anjo a despertar, mas precisou ali uma atitude de Cornélio, né? Cornélio tinha atitudes que moviam o coração de Deus, né? Nós não devemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Nós devemos ter essa reverência como Cornélio teve, de nos preocuparmos com aquilo que é importante para Deus, de buscá-lo em oração, em jejuns, né? Se preocupando com o próximo, isso é muito importante, né? A caridade ali que ele fazia, né? As esmolas que ele de contínuo, quer dizer, ele se importava com o necessitado, tá bom? E era temente com toda a sua casa. Que nós possamos ter um comportamento como o de Cornélio. Sem dúvida, Deus não negará, né? De enviar os seus santos anjos para fazer essa grande obra em nossas vidas. Amém? Que palavra tremenda, né? Então nós entendemos aqui como o Espírito Santo trabalha, como os anjos de Deus trabalham, né? Até que o Espírito Santo chegasse. Mas por quê? Porque primeiramente nós somos lavados através da palavra de Deus, tá bom? Então, através da purificação, né, ali das atitudes daquele homem, Deus envia um anjo para falar com ele, para ali mostrar como é que ele deveria fazer para que a salvação chegasse a ele, né? E ali o apóstolo, o servo de Deus, ele vai para pregar para esse homem, né? Através da palavra, esse homem realmente entende que, né, ele se converte completamente, ele fala assim, eu quero esse Jesus, né? Esse Jesus morreu por mim, eu quero a salvação de Deus na minha vida, né? E ali o coração deles foi tão verdadeiro, foi tão desejoso, né? Que ele recebeu de pronto ali o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o selo, né, o penhor da salvação. Que coisa linda, né? Que nós possamos aprender aí com as atitudes de Cornélio, né, de chegar sempre diante de Deus com reverência, né? Todos nós somos pecadores, mas nós devemos ter um coração quebrantado diante de Deus, buscar a sua face, buscar a sua vontade, aprender da sua palavra, né? E desejar realmente essa comunhão e o mais ele fará. Amém? Essa mensagem foi importante para você? Ela te abençoou? Deixa sua curtida aí, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém, se inscreva no canal, que Deus abençoe tremendamente sua vida. Pai amado, vem, Senhor, visitar, limpa os corações, purifica, Senhor amado,
Toma a mente dessa pessoa, ajuda ela a te conhecer, a buscar mais de ti, Senhor, no nome santo de Jesus. Abençoa meu irmão, minha irmã, né, com essa palavra, que ela venha transformar. Procure, meu amado, minha amada, uma igreja séria, tá bom? Que fale da palavra de Deus, né? E entrega seu coração verdadeiramente a Jesus, tá bom? Que grandes coisas Ele tem para nossas vidas. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida em nome de Jesus. Amém.